Eu consultei o Google rapidamente aqui, quantas vezes a palavra não aparece na Bíblia. São tantas vezes que nem o Google sabe me informar. Eu só encontrei uma resposta assim: a palavra não aparece milhares de vezes na Bíblia. Amém? E nós vamos aprender um pouco sobre os nãos de Deus nesta noite. Se você pode ficar sobre seus pés para a gente poder ler, vamos ficar de pé. Nós vamos ler algumas referências. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Leia comigo, por favor, ou acompanhe a leitura comigo, que está escrito: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, repete comigo toda a igreja, não comereis. Amém. Dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o primeiro não já está aqui, né, irmãos? Ou o segundo, né? Não comereis. Vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, por favor. Próximo livro depois. Êxodo capítulo 20. Falando sobre os 10 mandamentos. Está escrito assim. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha novamente, irmãos, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o não novamente: não tomarás o nome do Senhor em vão, pois o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Vamos lá agora no versículo 13: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Já deu para entender aí o tanto de não que nós encontramos aqui? Agora vamos comigo, por favor, lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Eu poderia ler, irmãos, centenas de versículos falando não, mas eu quero ler os principais aqui, só para a gente poder meditar na palavra. Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Repete comigo, é muito não. Vamos lá em Hebreus agora, rapidamente, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-vos como é de costume de alguns, mas admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Repete comigo, não deixando de congregar. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Coloque a mão à altura do seu coração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Quero te agradecer pela bondade e fidelidade do Senhor, e eu quero pedir ao Senhor para que esta noite seja uma noite especial, que o Senhor venha gravar a tua palavra nas tábuas do nosso coração. Eu repreendo toda a batalha contra a nossa mente, eu repreendo toda a batalha contra o nosso coração,
e eu declaro os nossos pensamentos e sentimentos cativos da tua presença. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, a palavra não é uma palavra tão pequena, de 3 letras apenas, e que nós não gostamos de ouvir. Se eu perguntar aqui quem gosta de ouvir não, eu tenho certeza que a maioria vai dizer eu não gosto. E eu sou um dos que não gosta de ouvir não. Ouvir não é muito ruim. Por que que ouvir não é ruim, irmãos? Porque ouvir não é ter que negar a nossa própria vontade. Ou seja, eu estou com vontade de tomar um açaí. Aí a minha esposa vira para mim e fala, hoje não. Irmãos, eu quase adoeço. Você quer ver um menino, quando eu dou vontade de tomar um açaí, fala que não vai tomar, quase adoeço de vontade de tomar um açaí. Irmãos, nós não gostamos de ouvir não. Por quê? Não é ter que negar a nossa própria vontade. Só porque nós já entendemos aqui dentro de poucos versículos que nós lemos, que apesar de nós não gostarmos de ouvir não, Deus gosta de falar não. Você viu quantos nãos nós encontramos aqui? Não coma da árvore da vida que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal que está no meio do jardim. Não faça imagem de escultura, não se dobre a elas, não se encurvem a elas. Não dê falso testemunho, não minta, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. Não embriagueis, não deixe de congregar. Não entrará na cidade aqueles que vivem na prática do pecado. Qual a cidade? A Nova Jerusalém. Então, irmãos, nós podemos perceber que eu comecei em Gênesis e cheguei em Apocalipse. E em todo o contexto da Bíblia, nós ouvimos a palavra não. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que se você quer servir a Deus de verdade, você precisa de aprender a ouvir não. E não somente aprender a ouvir não, mas você precisa aprender a obedecer o não de Deus para a sua vida. Amém? Aqui nós lemos vários versículos falando não, 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 não e mais não. Só porque muitas das vezes o não, ele não está expressado somente dentro da palavra de Deus. Eu estava ouvindo o testemunho, acho que ontem ou hoje, do pastor Luciano Subirá. E ele disse que uma vez o filho dele queria participar de um curso técnico lá na cidade de Curitiba. E para ele participar daquele curso técnico, ele tinha que fazer quase que um Enem. Tinha uma prova, tinha um curso preparatório, para que ele tirasse uma boa nota naquele curso preparatório, para que depois ele pudesse participar daquele curso técnico. E o pastor Luciano Subirá contando que toda a família se envolveu com o filho dentro daquele projeto. Oraram, ajudaram, incentivaram o filho, não, você vai fazer a prova, você vai passar, você vai fazer o curso técnico que você tanto quer fazer. E a família toda foi lá e celebrou. E chegou o dia do filho dele prestar aquela prova, para que se ele passasse, fosse aprovado, ele pudesse então fazer aquele curso técnico. O filho dele foi lá, prestou aquela prova, passou na prova e voltou para casa morrendo de alegria. Porque na verdade ele passou na prova, ele alcançou aquilo que ele queria. E o pastor Luciano Subirá contando que eles fizeram uma festa na casa deles, porque o filho conseguiu passar naquela prova, e agora o filho iria fazer o curso técnico que ele tanto quis fazer. Aí eles se alegraram, brincaram, comeram, e ele falou então que se retirou e foi para o quarto agradecer a Deus, porque o filho havia passado naquele curso. E quando ele chegou dentro do quarto, ele falou: Deus, obrigado, o Senhor sabe que nós queríamos tanto que o nosso filho passasse nessa prova, o Senhor deu para ele graça, o Senhor abençoou, ele passou. E aí ele disse que naquela hora o Espírito Santo dele falou assim: eu não abençoei nada, eu não aprovei nada, e eu não estou com vocês dentro deste projeto. Você incentivou o seu filho a fazer este curso, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o fato dele ter passado neste curso,
vai desviar a vida dele do propósito que Deus tem para ele. Agora, da mesma forma que você o motivou, vai lá e diga para ele que ninguém consultou primeiro a Deus para fazer a prova, ninguém perguntou se era projeto de Deus, ninguém perguntou se Deus queria que fizesse, porque o menino já é inteligente por natureza, então na prova ele iria passar. Agora a pergunta é: Deus queria que ele fizesse? Era propósito de Deus para a vida dele? Então ele orou e ouviu o Espírito Santo falando com ele: olha, eu não estou com vocês dentro deste projeto, vai lá agora e fala com seu filho. E aí ele voltou do quarto, chegou todo desmotivado na sala, com a cara caída, e o filho dele perguntou: pai, o que aconteceu? O senhor sumiu? O senhor estava no banheiro? E o pai respondeu: não, filho, eu não estava no banheiro, eu estava no quarto, e o Espírito de Deus falou uma coisa comigo que eu tenho certeza que você não vai gostar de ouvir, mas eu preciso dizer isso para você. O Espírito de Deus disse para mim que Ele não está com você dentro deste curso, que não é isso que Ele tem para a sua vida, e que se você investir a sua vida dentro deste curso, você vai ser desviado do propósito que Deus tem para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, até mesmo dentro de um projeto, dentro de um sonho que nós temos, nós podemos ouvir um não de Deus. Eu quero contar um outro testemunho do pastor Elias, que estava aqui neste domingo, novo, jovem, cheio do Espírito Santo, querendo pregar o Evangelho no Brasil e no mundo. Então agora, ele decidiu ir para uma base da Jocum, e ali ele iria estudar missões para se tornar um missionário, e viajar o mundo inteiro. Arrumou a mala, conversou com o pastor então agora pegou ele, colocou dentro do ônibus: vamos para a base da Jocum. E eles foram para a base da Jocum, e quando eles estavam chegando lá na base da Jocum, o pastor Ronaldo, que na época era o pastor dele, olhou para ele e disse: Elias, eu estou aqui com você, mas Deus não tem missão para a sua vida. Deus tem um casamento, uma esposa, você vai pastorear a igreja e cuidar de igreja. Naquela hora o pastor Elias falou que ele se desmontou, porque o sonho da vida dele era fazer missão, o sonho da vida dele era viajar de igreja em igreja, de cidade em cidade. Ele não queria se casar naquela época, ele não queria naquela época ser pastor de igreja, ele queria ser missionário, mas Deus falou para ele, lá chegando na base das missões: eu não tenho missão para você, eu tenho uma esposa, um casamento e uma igreja para você cuidar. Faz mais de 30 anos que ele pastoreia a mesma igreja, casado, pai de filhos, tem uma família abençoada, mas ele teve que ouvir o não de Deus e voltar para casa mesmo triste. Vou contar um outro testemunho. Quem aqui conhece o pastor Valdeci, por favor, levante sua mão. Estava pronto para casar, noivo, casamento marcado, tudo certinho. O Espírito Santo vira para ele e fala: esta não é a sua esposa. E aí ele falou: bom, e agora, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai lá, vai cancelar o casamento e vai casar com quem eu te falar para casar. Foi lá, desmarcou o casamento e casou com quem Deus falou para casar. Então, irmãos, nós precisamos estar abertos para ouvir os nãos de Deus. Não é só um não, são os nãos de Deus. E ouvir não é você negar a sua própria vontade. Pastor, mas a Bíblia ensina a negar a própria vontade? Ensina. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda, compreenda dentro aqui do que nós estamos falando na introdução, é que se eu quero servir a Deus de verdade, eu preciso aprender a ouvir os nãos de Deus, e não somente a ouvir os nãos de Deus, mas a obedecê-los. Porque, irmãos, é muito fácil a minha esposa virar para mim e falar: Sérgio, eu não quero que esse vaso fique aqui, eu quero que ele fique lá. E eu falo: mas eu quero que ele fique aqui. Tudo bem, irmão, isso aqui não vai mudar nada na minha vida, mas existem coisas que podem mudar a história da nossa vida.
Existem coisas que podem mudar a história do nosso ministério. Existem coisas que podem mudar a história da nossa família. Existem situações que um não de Deus, irmãos, ele pode simplesmente decidir o futuro da nossa vida. Olha o que Deus falou com Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Eva fez? Foi lá e comeu do fruto. E a maldição do pecado entrou no mundo e destruiu toda a humanidade. E nós estamos aqui até hoje sofrendo por causa do pecado que foi plantado lá no jardim do Éden por Adão e Eva. Deus havia dado uma ordem para Sansão, irmãos, que ele não se misturassem com as mulheres dos filisteus, com exceção da primeira esposa dele. Mas Sansão, ele não se conformou. Ele quis uma mulher, ele quis duas, ele quis três, ele quis prostitutas. E ele morreu, por quê? Porque ele não soube obedecer o não de Deus. Então eu quero deixar claro no seu coração nesta noite, que desde as atitudes mais simples, até as atitudes mais sérias da sua vida, ore e pergunte ao Senhor: Deus, o Senhor quer que eu faça isso aqui de verdade? Deus, o Senhor está comigo dentro deste projeto? Deus, o Senhor vai me abençoar se eu entrar dentro deste projeto? Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós entramos em situações e saímos de situações que nós não deveríamos ter entrado, e saímos de situações que nós não deveríamos ter saído, simplesmente para o nosso próprio conforto. Não, eu não quero enfrentar lutas, eu quero viver uma vida tranquila, então eu vou lá e saio. Mas Deus queria que você saísse dali? Não, eu quero entrar dentro disso aqui, mas Deus quer que você entre. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, aprenda a ouvir os nãos de Deus para a sua vida a partir de hoje. Dobre o seu joelho lá dentro do seu quarto e comece a falar com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Pastor, mas Deus não fala comigo. Deus fala, Deus está falando com você hoje. Amém? Deus está falando com você hoje. Pare de fazer as coisas à torta e à direita de qualquer jeito, simplesmente porque você quer, simplesmente porque você tem vontade. Não, vai dobrar o seu joelho, vai falar com Deus. Quem aqui entendeu até aqui, diga amém. Dobre o seu joelho, entre dentro do seu quarto, fale com Deus, busque direção de Deus, peça a Deus para falar com você, de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma que você vai compreender. Irmãos, nós mistificamos muito as coisas. Nós queremos que, eu tenho falado isso aqui na igreja nos últimos dias, nós queremos, irmãos, que Deus se manifeste, com um lençolzão branco, grandão, uma luz brilhando dentro do nosso quarto, fala: meu filho, eu não... Não, irmãos, Deus fala no íntimo do nosso coração. A Bíblia fala que a paz de Deus, ela não traz confusão, e existe uma expressão que o árbitro de Deus é a paz. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós não temos paz, Deus não está. Não temos paz num projeto, não temos paz naquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Quando não existe paz, Deus não está. Por quê, irmãos? Porque a paz de Deus está escrito em Romanos capítulo 5, a paz de Deus não traz confusão para o nosso coração. Então, aonde existe confusão, irmãos, Deus não está. Com Deus você pode enfrentar o maior deserto da sua vida, mas com paz. Por quê? Porque Deus está com você. Entende? E sem Deus, você pode estar nos melhores lugares sem paz. Por quê? Porque Deus não está com você. É simples. Então aprenda a orar, a entrar dentro do seu quarto e a falar: Deus, o Senhor quer que eu faça? Deus, o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vou? O Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu compre? O Senhor quer que eu não compre? Aprenda a consultar ao Senhor, e você vai receber tantos livramentos de Deus na sua vida. Você vai ser livre de tantas tribulações, de tantas angústias. Porque infelizmente, sabe como que nós somos? A gente vai lá e faz. Aí na hora que o caldo entorna,
a gente vai clamar a misericórdia de Deus. Ah, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Aí Deus é misericordioso, te ajuda. Mas não seria melhor se você tivesse clamado a Ele antes de criar um problema? Evitar sofrimento, evitar lágrimas, evitar perca de tempo. Então aprenda a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. E quando Deus falar não com você, seja por meio da palavra ministrada aqui, seja dentro da sua casa e você ouve Deus falando com você, ó, faz não. Aprenda a ouvir Deus falar não com você. Aceitar o bem de Deus com prazer, como disse Jó, sua mulher, é muito bom. Mas o mal, entre aspas, né, irmão, porque não é mal, tudo aquilo que Deus fala não é porque Ele está querendo o nosso bem. Muitas das vezes a gente não tem maturidade, não tem estrutura para entender ou aceitar isso. Quem aprendeu até aqui, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3. Eu estava lendo este capítulo hoje pela manhã, e eu fiquei incomodado com tanto não que tem aqui nesse negócio. Falei, Deus, deve ter alguma coisa aqui neste texto. Então nós já passamos pela introdução e agora nós vamos entrar aqui dentro da mensagem. O que está escrito aí, irmãos? Filho meu, Provérbios 3:1, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quem aqui quer um conselho de Deus para a sua vida nessa noite, diga amém. Não esqueça os ensinos de Deus para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que a gente abandonar o ensino de Deus, naturalmente nós vamos voltar para o pecado. É simples. Quem aqui lembra de Mateus capítulo 12, a casa vazia? O inimigo foi e andou por lugares áridos, mas voltando, ele encontrou a casa vazia, adornada. E aí o que ele diz? Eu voltarei para esta casa e eu trarei comigo mais 7 demônios, e o estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Existe um ditado antigo que nós conhecemos dele desde quando nós somos criança: mente vazia é a oficina do diabo. Mas a Bíblia diz diferente: casa vazia é lugar para o diabo. Qual casa, pastor? O nosso coração. Não te esqueças do meu ensino, ó, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Seu coração não pode ficar vazio da presença de Deus. Seu coração não pode ficar vazio da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o nosso coração, que é a casa de Deus, está vazia, o diabo pode voltar. O diabo pode fazer morada novamente. O diabo, como está escrito em Mateus capítulo 12, pode trazer mais 7 espíritos. Está escrito. E o estado daquela pessoa se tornará pior do que o primeiro. Seu coração precisa estar cheio da presença de Deus. Seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Eu achei engraçado que há uns dias atrás, por causa do excesso de trabalho, corre muito, cansado, eu estava orando pouco, eu estava lendo pouco. Mas como eu já disse para os irmãos, janeiro agora, as coisas iriam começar a organizar e eu poderia descansar um pouco mais descansado. Eu acordei mais cedo, dobrei o meu joelho, fui orar, fui ler a Bíblia, só para depois ir trabalhar. Só porque aí eu orei, eu li a Bíblia, meu coração ficou cheio de alegria. Já fui lá no quarto, dei um beijo na minha esposa, falei, bom dia, meu amor. E ela virou para mim e falou, tá vendo, meu amor? Quando a gente ora, a gente fica melhor. Porque um ser humano sem a presença de Deus,
ele fica ranzizo, ele fica mal-humorado, mas um ser humano cheio da presença de Deus. Ah, irmãos, a presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. A presença de Deus, ela faz diferença no casamento, no local de trabalho, dentro da igreja. Irmãos, a presença de Deus, ela faz a diferença. Por isso a Bíblia está dizendo para mim, não me esquecer do ensino de Deus. Qual ensino? A palavra. E para mim guardar os mandamentos do Senhor dentro do meu coração. Então aqui nós temos um não. E qual é o não? Não se esqueça do meu ensino, da minha palavra. O salmista Davi disse: Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, querido, talvez você tenha vivido dias tão tristes na sua vida, e você pode estar perguntando: o que eu vou fazer para dar um jeito nessa tristeza? Mergulhe na presença de Deus e você vai ver se essa tristeza não vai embora. Encha o seu coração da palavra, encha o seu coração da presença de Deus, ore, você vai ficar mais animado, mais animada, vai ficar mais disposto, porque a presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Então, irmãos, quando você percebe que você está ficando mal-humorado, triste, desmotivado, responda para você mesmo: está faltando a presença de Deus, está faltando a palavra, o ensino, os mandamentos. Por isso a Bíblia está dizendo para você não se esquecer dos ensinos do Senhor. Este é o primeiro não aqui, em Provérbios, versículo número 2, está escrito o que, irmãos? Pois eles te aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Então aqui está dizendo: olha, não esqueça o meu ensino e guarde o meu mandamento, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Quem aqui quer ter uma vida longa, diga amém. Quem aqui quer ter uma vida com prosperidade, diga glória a Deus. Como que faz isso, pastor? Obedecendo a palavra, guardando a palavra no seu coração. A Bíblia está nos ensinando. Quantos jovens estão morrendo agora? Por quê, irmãos? Porque está empinando uma moto, porque está bebendo cachaça, porque está usando droga. Só porque aquele que obedece a palavra de Deus está sentado em um banco, ouvindo a palavra, adorando a Deus. Então, irmãos, obedecer a palavra, guardar os mandamentos do Senhor, acrescenta anos de vida e prosperidade. Versículo número 3, está escrito o que, irmãos? Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Repete comigo: amor e fidelidade. Não te deixe o amor e a fidelidade. É tão gostoso amar a Deus. Como que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus? De qualquer jeito? Não. Acima de todas as coisas e com todas as forças do nosso coração. Irmãos, e depois que eu amo a Deus com todas as forças do meu coração, eu também consigo amar o meu próximo, porque o segundo mandamento é amar o seu próximo como a você mesmo. Então, irmãos, por que tem gente que não dá certo com ninguém? Você sabe explicar isso para mim? Por que tem gente que não dá certo com ninguém? Porque está vazia de Deus, irmãos. Porque Deus é amor. Então, como pode uma pessoa ser cheia de Deus, que ama o mundo inteiro, mas a tal pessoa está cheia de Deus, mas não dá certo com ninguém? Você consegue compreender isso? Então, quando eu amo a Deus com todas as forças do meu coração, da minha alma e do meu entendimento, automaticamente eu vou amar o meu próximo. Pastor, mas é prostituta, o que tem? É seu próximo. Pastor, mas não é seu próximo.
Qual foi o mandamento que o Senhor Jesus disse? Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então não é amar do seu jeito, é amar do jeito que Deus ama. Amar do nosso jeito é muito fácil, a gente vai separar todo mundo e falar, eu amo só meia dúzia. Agora, amar do jeito que Deus ama, é amar com as indiferenças, com as imperfeições, é amar, irmãos. E aqui a Bíblia está dizendo para você não deixar o amor e a fidelidade, não deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Repete comigo, amor e fidelidade. Eu fico muitas das vezes observando que pessoas, elas estão buscando tantas coisas, mas tantas coisas, e a Bíblia diz assim, olha, os 3 dons da Bíblia, o maior de todos os dons, os 3, amor, fé e esperança, e o maior de todos eles é o amor. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo para mim não deixar o amor e a fidelidade. Ame a Deus, e quando você amar a Deus, você também vai amar pessoas, porque o Espírito de Deus habita em você. E como pode o Espírito de Deus habitar em você, aquele que ama todo ser humano na face da terra, mas você não ama ninguém? Então, primeiro, a Bíblia diz que é para mim guardar os mandamentos. Segundo, a Bíblia diz que não é para mim deixar o amor e a fidelidade. Olha o que está escrito no versículo 4. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, quem ama, acha graça diante de Deus e dos homens. Quem ama, quem é fiel, acha graça diante de Deus e diante dos homens. Você é uma pessoa cheia de graça? Eu sou. Quem é, diga amém. Cheio de graça. Sou cheio de gracinha. Aonde eu vou, as pessoas gostam de mim. Por quê, pastor? Porque eu tenho graça de Deus na minha vida. Porque eu tenho o amor de Deus na minha vida. Aleluia. Graça, você vai achar graça diante de Deus e dos homens. Ah não, se eu amar só a Deus já está bom. Não, você tem que amar a Deus e o seu próximo. E quando você ama a Deus e o seu próximo, está escrito, você acha graça diante de Deus e também dos homens. Irmãos, responde uma pergunta para mim. Como que nós queremos ganhar almas para Jesus se nós não conseguimos nem amar as pessoas? Tem jeito, irmãos? Não tem. Como que eu quero ganhar almas para Jesus se eu não consigo nem amar pessoas? Pastor, mas ela é cheia de pecado. É exatamente por isso que ela precisa de Jesus. Então, não deixe o amor e a fidelidade. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Versículo número 7, o que está escrito aí, irmãos? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Infelizmente, voltando naquilo que eu já disse, a gente sai fazendo o que quer e o que não quer, baseado na nossa própria sabedoria, e depois dá tudo errado. Por isso a Bíblia está dizendo, para você não ser sábio aos teus próprios olhos. Quem conhece a história do profeta Samuel, que foi até a casa de Jessé? O primeiro filho, bonitão, fortão, chegou e Samuel pensou, este é o futuro rei de Israel. O segundo filho, bonitão, fortão, chegou, este é. O terceiro chegou, este não é. E se passaram todos os filhos de Jessé. E Deus falou, não escolhi, não escolhi, não escolhi, não escolhi. Mas seus filhos acabaram? Não, tem um que está lá no meio do pasto apacentando as ovelhas. Então chama ele, nós não nos assentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Chega Davi, ruivo, de boa aparência,
E Deus fala: este é o meu escolhido, pode ungir. Então talvez você está achando que vai ganhar R$ 1.000.000, mas talvez você vai levar prejuízo. Talvez você está achando que está fazendo a melhor escolha da sua vida, mas é a pior. Por isso a Bíblia diz para mim não ser sábio aos meus próprios olhos, mas teme a Deus. E no versículo número 8, completa dizendo que, irmãos, isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, quando nós confiamos a nossa vida para Deus, isso vai trazer saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Só para você entender, há pouco tempo atrás a minha mãe apareceu com dores no corpo dela. Irmãos, doía todos os ossos do corpo da minha mãe, a ponto dela não dar conta de andar, a ponto dela não dar conta de mover os braços. Travou tudo a minha mãe. Sabe por que travou a minha mãe? Os médicos já estavam dando até morfina para tirar a dor dela. Tudo que é anti-inflamatório, tudo que você puder imaginar, minha mãe já tinha tomado. Morfina para tirar a dor, e a dor não passava. A minha mãe continuava travada na cama. Para tomar banho, alguém tinha que ir lá e tirar a roupa dela e dar banho nela. E aí, irmãos, quando tomou morfina e a dor não acabou, o médico disse: isso não é um problema inflamatório, não é reumatismo, não é nada disso, isso é um problema emocional. E aí foi descobrir, minha mãe não aceitou uma situação que aconteceu na nossa família, pessoas de idade não conseguem compreender, ela ficou tão nervosa e tão abalada, que todo o sistema nervoso dela foi travado. E a Bíblia está dizendo que se você não for sábio aos teus próprios olhos, mas temer a Deus, isso vai ser saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. Decisões sem a vontade de Deus pode te levar a tribulações que vão trazer enfermidades para o seu corpo, que vão trazer dores literalmente para os seus ossos. Quem aqui já ouviu falar que preocupação excessiva provoca gastrite? Por favor, diga amém. Úlcera, gastrite. Preocupação excessiva provoca ansiedade, depressão. Então é isso que Deus está falando: não seja sábio aos teus próprios olhos, busque direção, clame a Deus, isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, irmãos, obedecer a Deus traz saúde, não somente para a alma e o espírito. Obedecer a Deus traz saúde para o corpo, traz saúde para os ossos, porque você vai ser livre de tribulações, de angústias, de dores, de decepções, de preocupações e ansiedades que você não precisava passar por elas, pelo simples fato de você temer a Deus, pelo simples fato de você não se considerar sábio aos seus próprios olhos, e falar: Deus, me dá uma direção, fala comigo. Obedecer a Deus traz saúde para o corpo, para os ossos, para a mente, para a alma e para o espírito. Por isso está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos. Para ficar gravado aqui no seu coração, não se considere dono do seu próprio nariz. Fale com Deus, é melhor. Amém? 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 Juninho, eu vou trazer uma memória sua aqui. Juninho e Carla, vamos comprar uma padaria? Vamos comprar. Olha lá, só de lembrar já doeu a alma, o corpo e os ossos. Sérgio, vamos montar uma fazenda? Vamos montar a fazenda. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema a Deus e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Então Deus só quer te poupar de tribulações, de dores, de angústias, de fracassos, de derrotas. Fale com Deus. Pastor, mas eu falei, Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, é porque não é nada. Amém? Amém? Oh, glória. Versículo 11, o que está escrito aí? Falei disso aqui há poucos dias atrás. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai a quem quer bem. Filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor. Então, quando Deus te repreender, dá glória a Deus por isso, porque o Senhor repreende e corrige aquele a quem Ele ama, assim como o pai quer bem ao seu filho. Então, quando Deus der um puxãozinho de orelha em você, não fica chateado com Deus, não fica triste com Deus, não fica desapontado com Deus, não. Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo, obrigado porque o Senhor me repreendeu, porque o Senhor me corrigiu. Davi disse o que? Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Davi, ele não via a repreensão como algo ruim. Não, a tua vara e o teu cajado me consola. E aqui está escrito: não rejeites a disciplina do Senhor. Porque, irmãos, Deus só corrige porque Ele ama. Então, quando Deus te puxar a sua orelha, quando Deus falar não com você, entenda, é por amor. Amém? Provérbios 3, 21. Está escrito: filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o bom siso. Versículo 27, está escrito: não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, volta mais tarde, te darei algo amanhã, tendo hoje tu contigo. Então a Bíblia está ensinando o quê? Não negue favor a quem você pode fazer. Irmãos, tem gente que é ruim de coração, tem gente que não gosta de ajudar ninguém, e aqui a Bíblia está dizendo: não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Então, quando você puder fazer um favor, faça, ajude pessoas, não fica só o vem a nós, o meu reino, não, ajude pessoas. Se você pode fazer o bem, faça. Esses dias um cara entrou em contato comigo, encapotou uma caminhonete, precisava de fazer toda a funilaria da caminhonete, e me ligou perguntando se eu faria. Falei, faço, um serviço bom, um serviço grande. E aí ele me ligou, falou: Sérgio, eu vou vir aqui na cidade de Rio Preto, você pode me encontrar lá na cidade, para a gente conversar pessoalmente? Falei, posso. Aí, irmãos, ele me mandou a localização, fui aonde ele estava, conversamos, fui com ele no ferro velho, encontrei todas as peças que ele precisava de comprar para a caminhonete dele. Aí o cara falou: mas você já sabe como que está o boletim de ocorrência? Se deu perca total, média monta, pequena monta? Não sabe. Aí eu coloquei ele dentro do meu carro, levei ele em todos os lugares de Rio Preto. Eu deveria estar trabalhando naquela hora, mas eu estava fazendo um favor para uma pessoa. Aí, irmãos, eu fui lá, andei com ele para todo lado, e quando eu cheguei na Polícia Estadual Federal aqui, polícia ali perto do centro de exposição ali, na hora que puxou o boletim de ocorrência da caminhonete do homem, era perca total,
não dava para fazer o serviço. Ou seja, então todo o meu tempo andando, indo no ferro velho, indo na polícia, indo no Detran, todo aquele tempo parecia ser perdido. Quando ele recebeu a notícia que a caminhonete recebeu perca total, eu percebi a tristeza daquele homem. Uma caminhonete que vale mais de 100 mil reais. E aí, irmãos, eu falei: Deus, e agora? O serviço já não vou pegar mais, é perca total. E eu olhei aquele homem triste, porque ele havia perdido uma caminhonete de 100 mil. Aí eu falei: bom Deus, agora eu preciso fazer o que é mais precioso. Agora eu preciso falar de Jesus para este homem. Já havia feito o bem que eu podia fazer, já tinha levado, já tinha feito orçamento de peças, já tinha levado no Detran, na polícia, agora deu perca total, o serviço eu não vou pegar. Mas eu posso fazer uma coisa muito melhor do que pegar o serviço. Eu posso falar de Jesus para este homem. E aí, irmãos, um senhor de 62 anos de idade dentro do meu carro, do meu lado, e eu comecei a falar para ele: meu querido, não fica triste não, o senhor não morreu, Deus preservou a sua vida. O senhor perdeu uma caminhonete, mas o senhor não está numa cadeira de roda, o senhor está saudável. E eu fui conversando com ele, falando: meu senhor, não cria mais problema por causa de um problema que já existe. Eu fui falando de Jesus para ele, Hoje ele me mandou um áudio, e eu ia até compartilhar esse áudio lá no grupo da igreja, mas depois não compartilhei. Sabe o que ele falou comigo? Sérgio, eu quero te agradecer, porque no momento em que eu recebi a notícia que a minha caminhonete havia dado perca total, você percebeu a tristeza do meu coração. Olha para você ver, irmãos. E você trouxe palavras tão abençoadas ao meu coração, que eu gostei tanto de ouvir, que trouxe um refrigério para o meu coração. E ele foi me agradecendo. E naquela hora, ele terminou dizendo: mas eu acho que ainda vai dar certo para a gente arrumar a caminhonete, porque eu descobri que tem um recurso que eu posso revogar a perca total. Mas o que mais me alegrou, irmãos, não foi saber que eu ainda vou poder pegar o serviço. O que mais me alegrou foram estas palavras: você percebeu a minha tristeza, e você trouxe palavras ao meu coração, que trouxeram refrigério. Naquela hora eu poderia ficar mal-humorado, zangado: eu já perdi a metade do meu dia de trabalho, agora eu não vou pegar o serviço. Não, irmãos, agora é a hora de fazer o bem que eu posso fazer, falar de Jesus para este homem. Ele já é um conhecedor do Evangelho, chorou, me perdoe, eu estou emocionado, e tudo isso é para a glória de Deus. Então, meu querido, quando você pode fazer o bem para alguém, está escrito aqui: não deixe de fazer, porque aquilo que você planta, certamente você vai colher. Quem crê nisso, diga amém. Então a Bíblia está ensinando: não deixe de fazer o bem, ou seja, não seja egoísta, não pense só em você, ajude pessoas. Quem entendeu, diga amém. Ótimo. Vamos agora em Provérbios 3, 29. Não planejes o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não planejar o mal. Tem gente que é maldoso, irmãos, e a Bíblia diz para você não planejar o mal contra uma outra pessoa. A Bíblia fala para você não pagar o mal com o mal. A Bíblia fala que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, não valeu nada a nossa fé. Então não planeje o mal, não fica intentando o mal contra pessoas, não, faça o bem. Quem entendeu, diga amém. Versículo 31 está escrito: não tenha invejas do homem violento, e nem escolhas nenhum de seus caminhos, pois o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. O que está escrito aqui, irmãos? Para você não ter inveja
do caminho dos ímpios. Tem muita gente que está dentro da igreja com inveja da vida do ímpio. Tem muita gente que está servindo a Deus querendo ser igual ao ímpio, querendo beber cachaça, querendo usar droga, querendo ir na balada, querendo fumar maconha, querendo cheirar cocaína, querendo fumar crack. Tem muita gente que está dentro da igreja com inveja do caminho do ímpio. E Asaf, o salmista Asaf, diz que quando ele observou a prosperidade dos ímpios, os pés dele quase vacilaram. Lá em casa a gente conversa muito sobre isso. Ah, mas fulano ficou rico. Ah, mas ciclano ficou rico. Mas se fosse eu no lugar dele, não ia ficar, porque eu não sou desonesto. Eu não iria trabalhar com desonestidade. Eu tenho um sobrinho que trabalha no banco. Ele fica doidinho para chegar um aposentado lá para fazer empréstimo. Porque aí na hora que o aposentado chegar, eu estou precisando de 5 mil. Ele abre o computador, tem 20 mil. Ô meu senhor, tem 20 mil, só não quer pegar os 20 mil de uma vez? Se fosse eu no lugar dele, ia falar, vai lá, conversa com seu filho, vê se compensa pegar, o juro é muito alto. Quem está entendendo, diga amém. Então eu estaria no mesmo lugar, mas não ia ganhar o mesmo tanto. Por quê, irmãos? Porque quando eu visse um senhor debilitado, talvez com falta de entendimento, se endividando, o que eu ia falar para ele? Não, meu senhor, conversa com seu filho, com a sua filha, traga ele aqui, vamos conversar melhor. Mas os outros não deixam nem o cara sair da mesa. Não, não vai embora não, vem cá, vamos assinar logo o contrato. Aí o senhorzinho vai embora para casa, com a sua folha salarial comprometida. Repete assim comigo, irmãos, a bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não traz dores. Eu não preciso passar ninguém para trás para prosperar, eu não preciso ser maldoso, eu não preciso ser desonesto. Não, irmãos, a bênção do Senhor que vai me enriquecer, e é do jeito dele, no tempo dele. Irmãos, e se a riqueza de Deus na minha vida for comer, beber e vestir, o apóstolo Paulo diz, estáis contentes. Amém? Porque a minha riqueza, ela é celestial, ela não está aqui. Então, irmãos, viram quantos nãos aqui? Não inveje o ímpio, não planeje o mal, não pague mal com mal, não seja sábio aos teus próprios olhos, não te enojes da repreensão do Senhor, não deixe que o amor e a fidelidade saia do seu coração, não deixe que a palavra saia do seu coração. Você viu quantos nãos nós estamos diante deles hoje? Agora eu quero terminar dizendo para você, todo não de Deus é para te trazer livramento, é para te trazer bênção e é para te trazer vitória. Todo não de Deus é para abençoar a sua vida. Deus nunca vai falar um não para você que seja para te provocar sofrimento. Não, todo não de Deus é para abençoar a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então aprenda a falar com Deus. Provérbios, volte a sua página, por favor, capítulo 3, verso 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Olha aqui, irmãos, quem obedece a Deus, versículo 23, então andarás seguro pelo teu caminho, não tropeçará o teu pé. Quem é obediente a Deus, irmãos, olha aqui que lindo, andará seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, quando te deitares, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, e nem a assolação dos ímpios quando vier, pois o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Então, irmãos, quem obedece o não de Deus, vai andar seguro no seu caminho, não vai tropeçar o seu pé, e olha que coisa mais linda, o seu sono vai ser suave. Quem obedece a Deus, irmãos, tem um sono suave, dorme tranquilo, acorda tranquilo. Minha esposa falou para mim que esses dias eu estou deitando e roncando.
Eu nem roncava, agora já estou até roncando. Porque o sono do justo é tranquilo e é suave. Enquanto centenas e milhares de pessoas estão entrando em depressão, não dormem, não descansam, é a doença do século, as crises de ansiedade. Deus está falando: aquele que me obedece, o seu caminho será seguro, o seu pé não vai tropeçar, e olha que coisa maravilhosa, o seu sono será suave. Salmos capítulo 2 ou 3, se eu não estou enganado: eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, irmãos, não existe